Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo de número 32. Êxodo, capítulo de número 32. Enquanto eles arrumam aqui, os nossos kids e os links estão liberados para estar indo com as suas discipuladoras. Tanto o kids como o link pode estar subindo junto com as discipuladoras. Êxodo, capítulo de número 32, versículo de número 32. Êxodo 32, 32. Isso. 30, isso. Diferente. Diz assim: agora, porém, eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, do contrário, risca-me do livro que escrevestes. Amém? Você pode pôr a mão sobre o teu coração nesse momento? Nós vamos falar nessa manhã sobre o poder da intercessão. Você acredita que a intercessão é poderosa para mudar estações, mudar ambientes, mudar circunstâncias? Nessa manhã nós vamos falar a respeito disso. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra nesta manhã. E nós cremos que ela é poderosa, Senhor, para mudar a nossa vida, mudar a nossa maneira de pensar, de agir, ó Pai. E que a Tua palavra venha falar conosco, Senhor, venha nos alimentar, nos direcionar, nos orientar, Senhor, para que possamos estar, Senhor, Pai, da forma que o Senhor deseja, Senhor, que cada um viva sobre essa terra. Te pedimos a Tua graça, Senhor, e pedimos que o Teu Espírito venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém? Se assente, se você pode, aplaudir ao Senhor. Nessa manhã nós vamos falar sobre o poder da intercessão. Alguém aqui já participou do ministério de intercessão aqui? Quem já foi da intercessão aqui? Glória a Deus. Deixa eu perguntar, cadê os intercessores aqui? Tem intercessor aqui? Jesus. Cadê os intercessores dessa igreja? Quantos oram, quantos clamam por pessoas, por vidas aqui, amém? Isso é um intercessor, querido. E o desejo de Deus é que não apenas nós tenhamos um ministério de intercessão com algumas pessoas, mas o desejo de Deus e nosso é que a igreja seja uma igreja intercessora. Posso repetir, eu queria que você aumentasse seu amém, declarando que você vai ser um intercessor. O Senhor não quer apenas um ministério de intercessão, o Senhor quer uma igreja intercessora, uma igreja que está na presença dEle. A intercessão é um dos aspectos mais profundos e transformadores da vida espiritual. Quando uma pessoa intercede, ela se coloca na brecha em favor de outra, apresentando diante de Deus suas causas, necessidades e pedidos. A intercessão tem algumas características e consequências importantes. A primeira coisa, a intercessão nos aproxima de Deus. Você pode dizer assim, a intercessão nos aproxima de Deus. A primeira coisa que eu preciso entender é que a intercessão, ela me aproxima de Deus, pois nos faz buscar a sua presença com sinceridade, com humildade, não apenas para os nossos próprios interesses, mas em prol de outros. Isso reflete o caráter de Cristo, que constantemente intercede pela humanidade diante do Pai. A intercessão, ela vai me aproximar de Deus, porque quando eu vou para a intercessão, eu vou clamar por alguém, eu vou buscar por alguém, eu vou chorar pela minha família, eu vou clamar pelos meus amigos. A Bíblia nos fala que Jó começou a orar pelos seus amigos. E quando Jó começou a orar pelos seus amigos, a sorte de Jó foi mudada. A intercessão é tão poderosa que enquanto nós estamos clamando por alguém, o Senhor está se movendo ao nosso favor.
Porque ela nos faz entender a vontade de Deus para as nossas vidas. A intercessão, ela vai me aproximar do Senhor. Até pelos nossos inimigos. A Bíblia fala que nós temos que orar por ele. Sabe quando você está... Não tem aqui, né? Aqui não acontece. Em alguns lugares, quando você quer esganar alguém, sabe a vontade? Te dá um conselho para você. Vai interceder por ele. Vai interceder por ela. Você vai ficar apaixonado por ele, apaixonado por ela. Porque quando você começar a orar por ele, você vai entender o quanto você também carece das misericórdias do Senhor, o quanto você é falho. Vira para o seu irmão assim: não queira me esganar não, ore por mim. Os maridos e as esposas agora ficam... Sabe quando a vontade ela muda quando a gente dobra o joelho e começa a orar por alguém. Porque nós nos aproximamos do Senhor. E essa aproximação com o Senhor nos faz olhar para nós. Nos faz olhar o quanto nós somos miseráveis e carentes da misericórdia do Senhor. E aí a gente muda o nosso comportamento. A gente começa a olhar para a pessoa de forma diferente. A Bíblia nos fala que até hoje Cristo intercede por nós. O Senhor te chamou, querido, para ser um intercessor, para interceder pela cidade de São Sebastião, para interceder pela tua família, para interceder pela rua da tua casa, onde você mora, para o bairro. Deus te chamou para interceder pela nação que você faz parte. Deus te chamou para interceder pela nação de Israel. A Bíblia nos fala que nós temos que orar pela nação de Israel, interceder por ela. É a palavra do Senhor. E o Senhor nessa manhã te trouxe aqui para trazer à tua memória que você precisa ser um intercessor. Você precisa, e isso vai te aproximar de Deus. Segundo, a intercessão, ela traz uma transformação espiritual. Quem intercede experimenta crescimento espiritual. Através dessa prática, aprendemos mais sobre a compaixão, a paciência e o amor sacrificial. À medida que intercedemos, nosso coração se alinha ao coração de Deus e à sua vontade. Quando nós intercedemos, quando nós vamos para a presença do Senhor, é alinhado a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós conseguimos compreender o que Deus tem para nós. Quando nós olhamos para o Getsêmani, Jesus, ele vai interceder naquele momento, ele vai orar junto ao Pai. Qual que era a vontade de Jesus? Que Deus passasse dele aquele cálice, aquela situação que ele ia enfrentar. A oração de Jesus era que, por algum momento, aquilo fosse mudado. Só que quando nós estamos na presença do Senhor, nós conseguimos alinhar a vontade dEle para as nossas vidas. Nós conseguimos entender o que Deus tem para nós. E a Bíblia diz assim, que Ele diz assim: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando eu entro em intercessão, eu consigo viver a vontade de Deus para a minha vida. Eu consigo entender aquilo que Deus tem para a minha vida é muito maior e muito melhor do que eu tenho naquele momento. Sabe por que muitas pessoas não sabem para onde ir? Sabe por que muitas pessoas fazem escolhas erradas, caminhos distantes? Porque lhe faltou oração. Porque a oração vai fazer você entender o que Deus tem para você.
e você vai viver a vontade de Deus. Sem oração nós não conseguimos viver a vontade de Deus, porque a nossa carne vai prevalecer. A minha vontade vai prevalecer. Eu vou fazer aquilo que o meu coração quer, não o que Deus quer. Mas quando eu estou em oração, o meu coração é alinhado com a vontade de Deus, e eu estou disposto, ainda que seja para a morte, viver aquilo que Deus tem. Porque ainda que seja a morte, Ele é poderoso para transformar em vida. Jesus naquele momento, Ele poderia parar ali. Mas quando Ele vai para a oração, quando Ele vai para a intimidade, Ele entende que mesmo no sofrimento, era a melhor escolha a se fazer. Deixa eu dizer algo para você. Ainda que em momentos, o que Deus tem para a tua vida seja caminhos de dores, caminhos de lágrimas, em oração você vai entender que é o melhor para a tua vida, para a tua casa, para a tua história. Em oração você vai compreender que aquilo que Deus tem para a tua vida, ainda que por um momento seja de choro, de tristeza, de angústia. A Bíblia nos fala que Jesus, Ele derramou gotas de sangue. Mas Ele entendeu que a vontade de Deus era melhor. Que nessa manhã você possa entender que através da intercessão vai ter momentos que você vai escolher caminhos que para todos não é o caminho para ser tomado. Para os discípulos, o que Jesus estava fazendo não era o certo. Para os discípulos ir para a cruz era uma loucura, porque eles queriam ser libertos das mãos dos romanos. Os discípulos que andavam com Ele olharam e disseram assim: cara, isso é loucura. Pedro vai dizer assim: cara, eu vou para cima, eu vou matar quem vir para cima, mas você não vai. Quase Malco foi decepado. Pedro não deu para acertar a orelha não, irmãos. Pedro deu para arrancar a cabeça dele. Só que era alguém treinado. Estava esperto. Porque o que Jesus estava fazendo para eles era uma loucura. Deixa eu dizer algo para você. Quando você anda na direção de Deus, vai ter momentos que as pessoas que andam ao seu lado vão achar que é uma loucura o que você vai fazer. Vai olhar para você: cara, o que você está fazendo? Você é louco. Mas quando você está conectado, a tua vida está alinhada com o propósito de Deus, aquilo que para o mundo é loucura, para nós é o poder de Deus, é a direção de Deus, é a vontade de Deus, e a gente entende que a gente precisa fazer. Jesus vai para a cruz, querido, porque Ele tinha uma vida de intercessão. Jesus tinha uma vida de oração. Cadê os homens dessa casa aqui? Tem heroes, tem homem aqui? Meu Jesus amado. Cadê os homens daqui? Faz um barulho, isso, expressa aí o que está dentro de você, cara, pelo amor de Deus. Você que é casado e você que vai casar, o primeiro intercessor dentro da sua casa é você. Quem precisa estabelecer altares na sua casa, busca em Deus, é você. É você. Você está do lado de algum homem assim, dá uma chacoalhada nele assim, não fuja da sua responsabilidade. Mas sabe que a gente vive hoje o inverso.
A gente marca aqui os Heroes, não vai acontecer mais, porque agora os homens são... A gente marcava, né, Rogério, no passado, né, lá, bem no passado, um churrasco chapava de homem aqui. Se falar que é culto ou oração, irmãos, metade. Mas essa porcentagem vai mudar em nome de Jesus. Os homens dos últimos tempos estarão se levantando como aqueles que intercedem em tua casa, aqueles que clamam pela tua família, aqueles que buscam salvação dentro do seu lar. Meu Deus, eu pensei que os homens iam dizer amém, glória a Deus. Vocês nem reagiram, misericórdia. Dá um chacoalhão nesse homem do seu lado e diz: ei, vira homem, ajuda aí, pelo amor de Deus. Oh Jesus, amém? A intercessão nos alinha com a vontade de Deus. Você está disposto a se alinhar com a vontade de Deus? A viver a vontade de Deus para a tua vida? Tem um caminho, nessa manhã eu estou te dando o caminho. A intercessão vai fazer com que você, a tua casa, a tua família, ande segundo a vontade de Deus. Direcione para aquilo que Deus tem para a tua casa. E a Bíblia diz assim, que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Naquele momento Cristo estava morrendo, mas 3 dias depois ele estava vivo para trazer sobre nós vida e vida eterna e abundante nele. Glória a Deus, amém? A intercessão, ela traz mudanças nas circunstâncias da nossa vida. Nós lemos aqui que Deus havia, o desejo de Deus era naquele momento destruir a nação. Êxodo 32 vai nos falar que a nação de Israel, elas estabelece um bezerro de ouro. E Deus, ele decide, e ele chega a Moisés e diz assim: eu vou eliminar todos. Mas a Bíblia fala assim que Moisés intercede pelo povo. Querido, a intercessão é tão poderosa. Quando você chega diante de Deus e você clama diante da presença dEle, Deus muda as circunstâncias, Deus muda as estações, Deus muda os caminhos, Deus muda os ambientes, Deus transforma. Moisés, ele vai para a presença de Deus e diz assim: não Senhor, eu estou disposto que o Senhor risque o meu nome, mas não destrua esse povo. Querido, Moisés chegou para interceder pelo povo, e Deus não destruiu naquele momento, por causa do clamor e da intercessão de Moisés. Sabe o que Deus está esperando para mudar a situação, as circunstâncias da tua casa, da tua família? É você se colocar diante dEle e começar a interceder. É você colocar diante da presença dEle e dizer: Senhor, muda essa situação, transforma esse caminho. O Robson caminhou com um tempo com um dos meus irmãos, sabe da história dele, o quanto minha mãe intercedia por esse cara. Quando os outros diziam assim: vai morrer, minha mãe dobrava de joelhos e disse assim: não, vai viver. Uma vez chegaram para o meu pai e disse assim: cara, eu estava num lugar, e nesse lugar falaram que iam matar o seu filho. Fala para ele ficar esperto. E foram buscar o meu irmão, querido. Só que a oração da minha mãe era a seguinte: Deus, esconde o meu filho. Não permita que eles reconheçam meu filho. Belo dia meu irmão encosta o ônibus,
E de repente, desce 2 caras. Encosta uma moto, desce um cara todo encapuzado e vai em direção dele. Meu irmão na hora bateu o olho e falou assim, agora. Só que qual que era a oração da minha mãe? Esconde. Quando eles chegaram, um chegou, falou para ele assim, perguntou o nome dele. Ele na hora virou assim, por que você quer saber meu nome? E o cara respondeu, falou o nome, como ele era chamado. Meu irmão parou e o outro gritou da moto, ei, vamos embora. Não é esse. Querido, a intercessão é poderosa. Deixa eu dizer uma coisa para você, a intercessão esconde, a intercessão protege, a intercessão guarda. Não desista de orar pela tua casa, não desista de orar pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus filhos, não desista, porque enquanto você está intercedendo, o Senhor está guardando, está trazendo livramento, o Senhor está movendo o coração, e a qualquer momento, você vai festejar, você vai se alegrar, porque o Senhor fará uma obra extraordinária. Hoje ele é palestrante na igreja em São José. Serve lá. Hoje o negócio dele é falar de Bíblia. Faz cada pergunta para mim, eu tenho que ficar respondendo, irmão, tenho que buscar. Hoje o negócio dele é Jesus. Depois de mais de 10 anos afastado. Querido, não desista de orar. Não desista de interceder. A intercessão muda as circunstâncias. A Bíblia nos fala de um homem chamado Elias. Elias, ele está junto com um moço. Ele sobe no monte, ele dobra o joelho, ele coloca a cabeça no meio das pernas e ele começa a orar. Não estava chovendo naquele lugar. Havia mais de 3 anos que chuva não descia naquela terra. E Elias foi quem liberou, dizendo que não ia chover. Mas agora Elias, ele dobra o joelho. E ele começa a clamar por chuva. E a Bíblia fala assim, que ele pede para o moço assim, vai lá ver o que tem lá. E ele sai, não vê nada, ele volta e de repente ele olha e diz assim, cara, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou conseguindo ver uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem é intercessor, para muitos pode ser uma pequena nuvem, mas para o intercessor é sinal de que a chuva vai descer, é que o mover de Deus vai descer, que Deus fará coisas extraordinárias. Ei, para alguém pode ser apenas uma pequena nuvem, mas para você que tem orado, tem clamado diante do Senhor, você sabe que o milagre está acontecendo, que o Senhor está gerando coisas extraordinárias na tua casa, na tua família. Ele vai dizer assim, ei, corre, encontra Acabe e diz assim que a chuva vai pegar ele pelo caminho. Ei, querido intercessor, a pequena chuva, a pequena nuvem é sinal de que a manifestação do poder, da glória de Deus está chegando sobre o povo. Ei, deixa eu liberar algo sobre você nessa manhã, sobre a tua casa, sobre a tua família. Apenas os olhos de muitos é uma pequena nuvem, é um pequeno sinal, mas o Senhor está dizendo assim, se prepare, porque eu vou fazer aquilo que ninguém pode fazer. Eu vou tocar aonde ninguém pode tocar, eu vou salvar, eu vou alcançar, eu vou curar, eu vou libertar, eu farei maravilhas dentro da tua casa. O poder da intercessão. A Bíblia diz assim, que o moço do profeta sai correndo, avisa Acabe e diz assim, ó, no caminho a chuva já vai te pegar. Você pode virar para quem está do teu lado e dizer assim, se prepare, porque a chuva de Deus está chegando na tua história, na tua casa,
na tua família. Seja profeta nessa manhã. Vire para uma pessoa e diga para ele assim: se prepare, porque a chuva de Deus está chegando, o mover de Deus está chegando, o Senhor está fazendo nessa manhã algo extraordinário. Declare nessa manhã: o Senhor está fazendo. A intercessão, querido, o clamor, ela muda as circunstâncias. A intercessão, a unidade e força na oração coletiva. Quando os crentes se unem em intercessão, há uma liberação de poder extraordinário. Um exemplo é a igreja que orava constantemente por Pedro, enquanto ele estava preso. Abre para mim Atos capítulo 12, versículo 5, lança aqui para mim. E nós caminhamos já para o fim. Atos capítulo 12, verso 5. Projeta para mim. Diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. Pedro assim o fez, e o anjo ainda lhe disse: põe a capa e siga-me. Quando ele saiu, Pedro o seguiu, mas não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram pela primeira e pela segunda guardas, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem dúvida alguma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. A Bíblia nos fala aqui que Pedro ele é preso, mas a igreja estava orando pela vida de Pedro. E é interessante que quando Pedro estava dormindo, a igreja estava orando. Quando Pedro estava dormindo, o povo estava intercedendo, o povo estava clamando por ele. Sabe o que eu aprendo aqui? Existem pessoas que viverão os milagres de Deus sem ter noção de que enquanto ele está dormindo, tem pessoas clamando por ele. Deixa eu dizer algo para você estar aqui. Houve muitas pessoas que passaram dias e noites orando e intercedendo pela tua vida, clamando para que um dia o Senhor chegasse até você, o Senhor fizesse algo sobre a tua vida, sobre a tua casa. Enquanto ele estava dormindo, a igreja estava orando. E deixa eu dizer algo para você: quando a igreja ora, o céu se move. Quando a igreja ora, querido, aquilo que é impossível torna-se possível. Quando a igreja ora, a Bíblia diz assim, que o anjo chegou a Pedro, levantou ele saiu, as algemas caíram. E eu gosto muito dessa passagem, quando eles vão chegando, e quando eles chegam, a Bíblia fala assim, que os portões sem que ninguém abrisse. Sabe quando você chega no shopping? Eles aprenderam aqui. Querido, deixa eu dizer algo para você. Tudo está na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é primeiro em tudo. A palavra de Deus é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Disse Billy Graham. A palavra de Deus é mais atual. Ele chega, abre. Posso dizer uma coisa para você? Quando a igreja está de joelho, quando a igreja está intercedendo,
sem esforço as portas irão se abrir. Deixa eu liberar algo sobre a tua vida, se prepare. Porque não vai ser a sua mão que vai fazer, mas a mão do Senhor. Enquanto uma igreja está de joelho, enquanto uma igreja está prostrada buscando o Senhor faz coisas que aos olhos humanos é impossível de acontecer, aos olhos humanos é impossível de ser realizado, mas quando a igreja está intercedendo, quando a igreja está em oração, o Senhor está movendo. Eu quero liberar nessa manhã, que o Senhor está levantando um exército de intercessores nessa casa, o Senhor está levantando um exército de mulheres, de homens, que estarão de joelhos buscando, clamando por vidas neste lugar. E se prepare que as portas do inferno não vai resistir, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja que ora, contra a igreja que clama ao Senhor, porque os céus estará ao nosso favor e fará sobre nós aquilo que nós precisamos. Amém? Se coloque de pé. A Bíblia nos fala, querido, que quando Pedro chega, Pedro bate na porta, e aí chega, e uma mulher pergunta para ele assim: quem é? E aí ele disse assim: sou Pedro. Sabe o que a mulher faz? A mulher sai correndo para dentro de casa, e não abre a porta para Pedro. Deixa eu dizer algo para você. Deus não quer que nós clamamos e buscamos Ele e não acreditamos que Ele é poderoso para fazer. Mas o Senhor quer que quando você busque Ele, você saia tranquilo e em paz, crendo que quando chegar Pedro bater, você vai abrir a porta e dizer assim: eu já sei que o Senhor já fez o milagre, eu sei que o Senhor já abriu a porta, eu sei que o Senhor já curou, eu sei que o Senhor restaurou, eu sei que o Senhor já fez. Você não vai se assustar com aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Você está pronto? Levante a sua mão. Eu quero que você declare comigo dizendo assim: Jesus, essa manhã eu aprendi e eu sei da minha responsabilidade de ser o intercessor na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, e a partir de hoje eu não me assustarei com o extraordinário que o Senhor fará na minha vida, na minha casa e em tudo aquilo que o Senhor me deu, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor.